Vamos lá, então. Vocês vão colocando os likes, tá? E vão enviando o superchat. Senador, antes da gente começar, eu estava conversando com a candidata Simone Tebet e lembrando a aprovação do Plano Real em 1994, algo histórico, importantíssimo para o país, no governo Itamar Franco, que tinha na Câmara como líder Roberto Freire, no Senado Pedro Simão. E a aprovação, e o conjunto do governo Itamar Franco foi dessa forma, com relações absolutamente republicanas entre o Executivo e o Legislativo. Não tinha o famigerado dando o que se recebe. Bem, no sentido político, não no sentido de Francisco de Assis. Bem, eu pergunto à senadora, no seu governo, como é que vai ser? Porque teve acontecimentos recentes que acho que eu nunca imaginei tanta coisa que ocorreu recentemente no Brasil, mas orçamento secreto é inacreditável. Quando o artigo 37 fala em transparência, nós temos orçamento secreto. E aí, aumentaram, além do orçamento secreto, tem emenda PIX. Eu achei fantástico. Isso daí, eu falei, isso aí é maravilhoso, é incrível a criatividade daqueles que querem desviar os recursos públicos, né, violando o princípio da coisa pública, da república, né? Aí eu pergunto, no seu governo, qual vai ser a relação entre o executivo e o legislativo? Bom, primeiro que é fundamental a harmonia entre os poderes. Sem isso, ninguém governa sozinho e é fundamental que o parlamento participe do governo. Eu fui prefeita e trabalhei, só deu certo, fui reeleita prefeita da minha cidade, porque eu tinha um ótimo relacionamento institucional com a Câmara de Vereadores. E fui deputada estadual, então também vi dentro do governo a nível estadual, e fui vice-governadora, então também sabia, por ter sido deputada, ajudava o governador na questão da relação com a Assembleia Legislativa, mas ela tem que ser republicana, ela tem que ser transparente. Eu não sou contra emendas, isso já é desde sempre, é transparente, a gente tem uma cota de 15 milhões para colocar nos municípios com transparência, prestação de contas e tudo mais, não é esse o problema é quando você tem um governo frágil e você precisa comprar votos, aí passa de tudo que a gente conhece do bom senso da ética, aí já passa a algo que a gente chama de corrupção. Então nós vivenciamos o mensalão, quando o mensalão foi descoberto, inventaram de fatiar estatais, quase quebraram a Petrobras com o Petrolão, e agora nós estamos vendo algo, vou utilizar de novo as palavras do professor, inimaginável, né? Que é você pegar uma parte do orçamento e dizer o seguinte, essa parte do orçamento, que vem do dinheiro público, ninguém vai saber, não. Só que nós é que vamos comandar. Nós não vamos dizer quem indicou, olha só, nós não vamos dizer quem indicou, para onde vai, de que jeito que vai, e nem se a obra foi executada. Porque como assim? Eu vou contar uma história muito rápida que chamou muita atenção numa revista que eu li, porque eu estou acompanhando isso desde que Breno estava no jornal Estadão e toda a equipe da turma do Estadão, da Andresa e toda a sua equipe. Ele fez um trabalho em loco. Então ele foi lá no Maranhão, que era onde a maior parte das emendas estavam sendo distribuídas, porque Maranhão é cidades pequenininhas, porque ali não tem grande imprensa. E ali ele verificou o seguinte, espera aí, para os municípios pequenos poderem receber as emendas, professor, ele precisava um ano antes, no finalzinho do ano, aumentar o valor que ele falou que gastou na saúde. Só que ele não tinha como, porque ele não gastou. Então ele falou o seguinte, por exemplo, olha, eu extraía 20 mil dentes por ano, município de 39 mil habitantes. Eu extraí 540 mil. Se você fizer uma conta rápida de extração de dentes, dá a retirada de 14 dentes por boca de cada cidadão daquela cidade pequenininha. Porque aumenta, fala, olha, eu gastei tudo isso. E aí com testes de HIV, com todas essas coisas. Serviços que não foram executados, está sendo investigado. E aí para o ano que vem, que é o ano, ele receber as emendas secretas, que nós não sabemos de que deputado, de que senador, nem nada, que foi para lá. Só que a pergunta é, esse dinheiro foi para lá. A nota foi fria? Falou que prestou serviço que não prestou? Porque como ele no outro ano não prestou esse ano, ele pode dizer que cumpriu os mesmos pedidos. Então nós estamos falando de podemos estar falando de quase 100% de recurso público inteiro desviado. Não é aquela coisa de 10%, 5%. Podemos falar, talvez, escutem o que eu estou falando, nós podemos estar diante do maior escândalo da história do Brasil, não é da história desde a redemocratização ou desde a República, nós falamos do Brasil, porque assim, e as barbas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, os órgãos de fiscalização e controle, mas a gente sabe quando a coisa é muito grande, quando a ganância é demais, né? Você engana uma pessoa,
a vida inteira. Você pode enganar muitas pessoas por muito tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo. Esse escândalo vai vir à tona e não é pouca coisa. Qual é a saída? Pegar uma caneta, baixar um ato, dando transparência. A hora que você falar para todos os ministérios, o presidente da República, abra as contas, mostre de onde veio e para onde está indo, acabou a história, porque também o próprio Congresso vai perceber que foi lesado, porque é meia dúzia que controla quase todo o orçamento e o resto fica com pequenos valores. Aí os próprios deputados falam, peraí, não pode ter deputado de primeiro escalão, de segundo escalão, de terceiro escalão, de quarto escalão. Os próprios deputados, que são a maioria, que não levaram essa monta de dinheiro, vão falar o seguinte, olha, nós não vamos mais votar o orçamento, emenda de relator na base de 16 bi por ano. 16 bi é mais ou menos hoje, mais ou menos, o Congresso toma conta de 25% do dinheiro que tem liberado para fazer obras no Brasil. Porque o resto está tudo amarrado para a saúde, para a educação. Quer dizer, o que tem o presidente da República na mão para gastar? O Congresso Nacional fica praticamente com um quarto.